Bem-vindo ao Leitura de Ouvido, o podcast que transforma linhas em ondas sonoras. Eu sou o Lucas. Eu sou a Dayana. E o episódio de hoje é Prisão, de Ambrose Bierce. Uma história com realismo de terror psicológico. Ou seria sobrenatural? É você, leitor de ouvido, que vai nos dizer na caixinha e ouvindo os nossos comentários ao final deste episódio. Isso, Ambrose Bierce, que junto com H.P. Lovecraft, junto com Edgar Allan Poe, formam essa trindade aí do terror, né? Então no final a gente fala sobre isso também. Boa leitura. Prisão, de Ambrose Bierce. Tradução, Heloísa Seixas. Tendo assassinado o cunhado, Orrin Brower, de Kentucky, era um foragido da justiça. Escapara da prisão local onde aguardava julgamento, batendo no vigia com uma barra de ferro e roubando-lhe as chaves com as quais abrira a porta externa, desaparecendo na noite. Como o vigia estivesse desarmado, Brower fugira sem qualquer arma com a qual pudesse defender a recém-recuperada liberdade. Assim que se viu longe da cidade, cometeu a asneira de embrenhar-se por uma floresta. Isso aconteceu há muitos anos, quando aquela região era bem mais despovoada do que é hoje. A noite estava escura, não havendo lua ou estrelas. E como Brower nunca andara por aquelas redondezas, desconhecendo a região, claro que logo estava perdido. Já não conseguiria dizer se estava caminhando para longe da cidade ou se retornava, o que era de suma importância para Orrin Brower. Sabia que em qualquer uma das circunstâncias, um bando de homens com seus cães de caça logo estaria em seu encalço e suas chances de escapar seriam pequenas. Mas não ia facilitar as coisas. Por uma hora de liberdade que fosse, valeria a pena lutar. De repente, saiu da floresta e deu numa velha estrada, na qual viu indistintamente a silhueta de um homem imóvel na penumbra. Era tarde para tentar fugir. O fugitivo sabia que, ao primeiro movimento que fizesse tentando embrenhar-se de novo na floresta, seria, como diria depois, crivado de balas. E assim os dois permaneceram ali parados como se fossem árvores. Brower quase sentindo-se sufocar com as batidas do próprio coração. O outro, bem, nada se sabe sobre as emoções do outro. Um segundo depois, ou talvez tenha sido uma hora, a lua surgiu por entre as nuvens e o homem caçado viu nitidamente quando o policial ergueu o braço, apontando de forma significativa numa determinada direção. Compreendeu. Virando as costas para seu captor, caminhou submisso na direção indicada, sem olhar para os lados, mal ousando respirar, a cabeça e as costas já sofrendo com a profecia de uma bala. Brower era o mais corajoso dos bandidos que sobreviveram para serem enforcados. Isso ficara patente pela maneira com que se expusera ao perigo ao assassinar friamente o cunhado. Não vamos relatá-la aqui. Tudo isso veio à tona em seu julgamento e a revelação de sua calma diante da situação quase salvou-lhe o pescoço. Mas o que vocês querem? Quando um bravo é vencido, ele se submete. E assim, eles seguiram em direção à prisão pela velha estrada através da floresta. Somente uma vez Brower teve coragem de olhar para trás. Só uma vez, quando estava imerso na sombra e sabia que o outro estava sob a luz do luar. Virou-se e espiou. Seu captor era Burton Duff, o vigia, pálido como a morte, trazendo ainda na fronte a marca vívida da barra de ferro. Orrin Brower não quis saber de mais nada. Afinal, chegaram à cidade onde tudo estava iluminado, embora deserto. Apenas mulheres e crianças tinham ficado na cidade, mas não estavam nas ruas. E o criminoso seguiu em frente, direto para a prisão. Dirigiu-se à entrada principal, tocou a maçaneta da pesada porta de ferro, empurrou-a sem que ninguém lhe mandasse.
Entrou e se viu na presença de meia dúzia de homens armados. Só então se virou. Ninguém mais entrou. Sobre a mesa, no corredor, jazia o corpo morto de Burton Duff. E esse foi Prisão, de Ambrose Bierce. O que será que aconteceu nesta cadeia? A gente sabe o que aconteceu, mas o que aconteceu no caminho entre a floresta e o retorno à cadeia? Seria visões da cabeça de Orrin Brower? A culpa, né? A culpa, a sua consciência pesada, ou ele viu mesmo o fantasma do carcereiro? O que você tem a nos dizer, leitor de ouvido? Quais são as suas conclusões? As suas, Lucas, quais são? Todas essas, né? Todas essas. Porque, apesar de que não dá uma deixa, assim, sobrenatural, digamos, realista, você lê um conto do Lovecraft, por exemplo. Ele te dá motivos daquela loucura tá acontecendo, né? É um sobrenatural não explicado igual Sonho de uma Noite de Verão, a primeira produção que a gente fez do sim. Ambrose Bierce aqui no podcast. Ele deixa assim a você mesmo decidir, né, como leitor, e deixa essa veia psicológica também junto. Agora, antes de ir adiante aqui para explorar todas essas possibilidades, eu me dei conta de uma coisa, Lucas. Uma coisa muito interessante que envolve cunhados. No episódio da semana passada, o nosso narrador-personagem lá do Lima Barreto, lá em A Cartomante... agora que eu lembrei que porque ele matou o cunhado, né? Esse aqui matou o cunhado. E o da semana passada atribuía ao cunhado o fato dele nunca ter aceitado ele ter se casado com a sua esposa, que depois a gente vai descobrir que é a Madame Dada, né? E então ele... é o cunhado que tá fazendo essa mandinga que eu não vou pra frente. E aqui então a gente tem um homem, o Orrin Brower, é difícil falar esse sobrenome dele, que assassinou o cunhado e foi preso e está aguardando julgamento, né? Então esse é o motivo dele estar na prisão, né? E daí a gente tem, na minha opinião, o narrador observador desse conto é muito sátiro, assim, porque ele tem aqueles... Pra mim, esse conto ele tem aqueles ares de narrativas orais, assim, contado ao redor do fogo, com um narrador que fica conversando com seus ouvintes. E tem uma frase, assim, no conto, que eu trago aqui em aspas. Mas o que querem vocês? Quando um homem valente é vencido, tem que se submeter, sabe? Então, tipo, ele tá convencendo o leitor a todo momento, conversando com ele enquanto ele conta a história. O fato é que, pra fugir dessa prisão, ele golpeia na cabeça o carcereiro Burton Duff. E a Duff, igualzinho o nome da cerveja dos Simpsons, escrito do mesmo jeito, golpeia com uma barra de ferro. Seria esse o seu segundo assassinato? E até então ele só golpeou pra se escapar. Ele, na intenção dele, em nenhum momento fala que era de matar, né? Mas foi uma barra de ferro na cabeça. Dá uma batidinha de uma barra de ferro. Sei que tinha a cabeça muito mole. Na floresta, então, enquanto ele se escondia e ele não tinha arma de fogo, isso também nos é dito, pra se defender, a consciência dele, então, dá lugar a essa aceitação de que as chances dele escapar eram mínimas. Por quê? Ele vê uma sombra no encalço dele e antes disso ele já pensa, logo uma legião de cidadãos e uma matilha de cães farejadores vão estar atrás de mim, né? Então as minhas chances são pouquíssimas e nesse momento então que ele está pensando isso, ele vê uma sombra e já imagina que seria então a pessoa que estaria em busca, né, dele para capturá-lo novamente. E então ele coopera com esse homem que veio recapturá-lo, né? E sem revidar, ele vai caminhando na frente desse homem até retornar à prisão. E daí a gente tem essa premissa sendo confirmada, né? Porque além de falar da legião de cidadãos com a matilha de cães, quando ele entra de novo na cidade, retornando dessa fuga, tem assim... A cidade estava toda iluminada, mas deserta. Só mulheres e crianças tinham ficado lá. Ou seja, todos os homens tinham mesmo ido pra floresta, tinham ido à floresta para caçá-lo, né? E daí... Vem as perguntas. Teria sido esse temor ou esse respeito à possibilidade que toda a comunidade estava atrás dele que construtou o seu pensamento de fracasso da fuga? Teria sido mesmo o fantasma do carcereiro que buscou a sua vingança?
Ou tudo isso foi só imaginação desse criminoso, né, do Warren Brower, e das conclusões da consciência pesada dele, e não tinha nenhum fantasma atrás dele, ele que imaginou que tinha um homem atrás dele. A gente nunca vai saber. mas eu vejo assim que esse conto fornece as pistas para deixar nossa mente muito ligada, e é muito legal as produções do Ambrose Bierce por causa disso justamente, né? Não à toa então que ele é colocado, né, lado a lado ali com o Poe e com Lovecraft. Até eu li hoje uma frase do Lovecraft sobre ele que eu não trouxe aqui, não copiei. Você chegou a anotar? Você leu também? Não. Mas é algo que ele enaltece muito as produções do Ambrose Bierce, em especial como ele narra o fato real americano da Guerra Civil, né? Porque ele cobriu guerra, foi soldado, e é muito louco, assim, a história de vida do Ambrose Bierce pelo fato de ele ter simplesmente desaparecido. Ele tinha... ele é um personagem das próprias histórias dele, né? Então ele tem a vida inteira com essa sombra, assim, do horror e tal. Então, se você pesquisar a biografia dele, você vai encontrar muita coisa. Teve um episódio que a gente trouxe, né, a biografia dele... Eu acho que foi o Habitante de Carcossa. Ou foi o Sonho de uma Noite de Verão mesmo. Não, acho que foi o Habitante de Carcossa. Que a gente trouxe mais detalhes, Isso, né? que tem mais detalhes da vida dele. Então, se você quiser saber mais sobre ele, volta nesse episódio aí, que é bem legal. Mas alguns detalhes, né? Ele tinha 13 irmãos, né? 3 desses irmãos morreram, na verdade, ele... bem cedo. O pai dele já era meio estranho, a família toda, assim, era muito estranha. E eles eram muito pobres. Isso, pobres, e o pai dele muito fanático religioso também. E olha, os 13 filhos, o nome dos 13 começava com a letra A. Você tem os nomes aí? Não tem. A gente só conhece o Ambrose. Mas daí o nome do meio do Ambrose Bierce era Queenet, com G, né? E ele foi acrescentado em referência a um personagem de uma peça de teatro muito popular no início do século XIX. E era a história de um crime, né? E esse personagem também sofria isso na peça, né? Então ele já nasceu com essa sombra meio estranha. E daí, como você estava falando, né, do desaparecimento dele, né? Depois de muito tempo, lá quando ele era velho já, 1913. 71 anos ele tinha. Sim. Já tava doente, velho, né, e... Eu li umas coisas que ele já era um velho muito rabugento nessa época. Sim. E ele simplesmente desapareceu no México, né? E ninguém sabe como é que ele morreu, onde foi. A partir de 26 de dezembro de 1913, que é o último momento que ele foi visto, ele desaparece, nunca mais é encontrado. Mas você tava falando dos pais, eu tava lendo aqui o nome dos pais, me chamou muita atenção. O Marcus Aurelius Bierce é o nome do pai, né? Com essa terminação latina, de latim mesmo, né? Marcus Aurelius, né? Com o S. E a mãe tem o nome do meio que lembra Robin Hood, já que você falou de roubar. Laura Sherwood Bierce. Não era Floresta de Sherwood, uma coisa assim, não, né? O nome da floresta. Também talvez seja só a sonoridade que me lembrou, mas é tudo muito, muito curioso no entorno desse autor. E ele tinha alguns hábitos um tanto estranhos, assim, dizem que ele tinha a urna funerária com as cinzas do filho dele, assim, em cima da mesa onde ele escrevia. Entre outras coisas, né? A gente sabe que o Poe era o gato preto, o Lovecraft tinha polioctemia, né? Que a pele dele ficava sempre gelada. O Poe tinha corvo também. O corvo, o gato preto, e ele tinha também essas questões. Mas o Ambrose Bierce é um dos autores de uma das 100 maiores obras-primas da literatura dos Estados Unidos, que é o Dicionário do Diabo. A gente falou longamente dessa obra também em O Habitante de Carcossa. Então, é um episódio que você pode fazer esse círculo, né? Ouvir esse de hoje e ouvir o de Carcossa, que faz a gente pensar muito. Esse Dicionário do Diabo, que eu lembro, ele tem um formato de dicionário, né? Então tem definições de várias palavras ao longo dele. Na visão do Bierce. Na visão do Ambrose Bierce. E é um formato, assim, que ele meio que iniciou ali, né? Então, ele faz uma espécie de paródia, né? Com o dicionário, enfim. É muito interessante.
E você começa a ler, assim, é bem fácil de se entreter lendo, porque ele também é engraçado, né? Em vários momentos, assim. A gente encontrou ele em inglês, né? Disponível. Isso, daí lá no Habitante de Carcosa a gente até leu algumas definições, né, no episódio. Então, fica o pra convite. falar bem certinho o nome da doença do Lovecraft, poiquilotermia. Não sei como que eu pronunciei antes. Aquela de frio, né? Isso. De frieza, assim, no corpo. Mas eu vejo que os verbetes do Dicionário do Diabo são como crônicas, assim, pequenas crônicas do Ambrose Bierce. Interessante. Isso aí. E se você está nos ouvindo até agora, saiba que o nosso podcast ele é financiado 100% pelos nossos apoiadores aqui do Leitura de Ouvido. Então, se você quer ser um dos nossos apoiadores para ajudar o podcast a continuar e a crescer, é só você entrar em apoia.se/leitura de ouvido ou enviar um pix para a chave leituradeouvido@gmail.com. Já que hoje é o último dia do mês, eu vou te propor a gente ler o nome dos apoiadores de baixo para cima. Vixe, na ordem alfabética dizia A hoje. Ferrou tudo, tá bom. Eu ia falar do curso, será? Tá com 50%? Em fevereiro, aguarde, Lucas. Tá, então... Não está com desconto. Está com preço integral. Fevereiro? Aguarde para fevereiro. Tá, então em fevereiro aí a gente vai ter desconto pra você que... Na verdade vai ter novidades. Novidades? Novidades. Aguarde. Então não vou falar nada. Vamos para o desenrolar seu storytelling, só termina de falar isso. Então o curso da Daiana de storytelling, então se você quer ser um contador de histórias melhor, né? Se você quer aplicar storytelling no seu trabalho, no seu dia a dia, né? Na sua vida como um todo, a Daiana tem um curso sobre isso, então é o Desenrole Seu Storytelling, e o link tá aí na descrição se você se interessar em comprá-lo, que também é uma forma de você apoiar aqui o Leitura de Ouvido, né? Com certeza, todo mundo que adquire o Desenrole entra como apoiador automaticamente do nosso podcast. Isso aí. E o bom é que você leva um infoproduto para você ter um acesso vitalício e aprender. Então eu vou contar novidades na próxima semana, quando a gente entrar no mês novo, e aguarde. Então tá bom. Mas se quiser comprar hoje, pode comprar, porque a novidade vai estar disponível para ti também. Então tá, a gente tá bem no finalzinho do mês, né? Então vamos para os nossos apoiadores de trás para frente, que são eles. De trás para frente, porque algum dia alguém falou que a ordem alfabética é essa. Sim, mas você quer mudar, então vamos mudar. Sim, vamos mudar. Não dá azar fazer isso? Não. É pra crescer, né? Que isso? É pra crescer. Zenilda Ribeiro da Silva. Vinícius Bochenin Lima. Vera Lúcia Leite Martins. Simone Pessoa de Mesquita. Silvana Silva. Sérgio Ares Rico da Luz. Sandra Cavalcante. Roberto Hiromi Sonoda. Renata Pires Pereira. Pedro Coimbra Machado Valente. Paulo José Pereira de Rezende. Mônica Tocarnia. Miriam Zelmicates. Matheus Simão Brum. Matheus Trim. Mari Estela Prado. Marilu Lourenço Rosas. Maria José de Oliveira Lima Félix. Marilu Lourenço... Opa! Tá indo ao contrário. Desci de novo. Maria Lúcia Rick Bardi. Marcos Vinícius. Marco Aurélio Marques de Queiroz. Luiz Fernando Garcia. Luciana Botelho Pacheco. Lucas Vieira. Lucas Pereira. Lina Soares. Karine Pacheco. Jaqueline Conte. Isabel Araújo Alves. Felipe Cronato. Fabiana Maria Landiva. Evandro Benck. Ellen Carvalho. Elaine Vieira Ferreira. Eduarda Quartim. Cristiana Castanho Ferraz. Cláudia Lubi. Bruno Guedes com o Grupo Dan. Bruna Foltz Coutinho. Augusto Marques Ramos. Ana Cláudia Chaguri Lopes. Ancle Lima. Alberto Alpiri. E Agnaldo Ângelo Silveira Rebouças. Que diferente! É um jeito de afastar o Alzheimer, né? Viu, eu ia... fazer força com o cérebro. Eu tava me preparando pra tirar sarro de você se você errasse e eu que errei, viu? Como é que é o mundo? Então se você quer ser um dos nossos apoiadores, mais uma vez entrando em apoia.se/leitura de ouvido ou pela chave Pix leituradeouvido@gmail.com. Se você fizer pela chave Pix, manda um e-mail pra gente também no leituradeouvido@gmail.com pra gente saber que você entrou como apoiador, te colocar no mail pra você receber suas recompensas. E a gente te vê na próxima leitura. Direção e narração, Daiana Pasquim. Edição, artes de capa e trilha sonora de abertura, de Lucas Piaseschi. Produção, Roca Studios. Avalie no Spotify e na Apple Podcasts. Siga para não perder os próximos episódios. Inscreva-se em youtube.com/leitura de ouvido. Siga no Instagram Leitura de Ouvido. Fale com a gente no leituradeouvido@gmail.com. E a gente te vê na próxima leitura.